Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Os nossos objetivos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, compreender a autoridade da doutrina de Cristo. Em segundo lugar, conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem. E, por fim, saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na lição. Quero fazer aqui uma observação que considero importante. Esse trimestre, especificamente aqui na classe de jovens, nós estamos percebendo que a revista ela está tendo um movimento pendular. Ela vai e volta. Alguns dizem que ela está em um movimento circular. Não é? Você vê que os assuntos estão se tornando cada semana mais repetitivos. O trimestre ele é temático, mas os temas das lições eles foram divididos e estão muito parecidos. Aqui na lição de número 7, a gente já está encontrando dificuldades para não estar falando a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tivemos essa dificuldade aí os trimestres passados, certo? E esse trimestre nós encontramos novamente essa dificuldade. Você vai ver aqui dentro do nosso sumário, lição 8, a sã doutrina. Lição 9, a doutrina dos apóstolos. Lição 10, o cuidado com o vento de doutrina. Lição 11, a doutrina deve fazer parte do culto. Lição 12, perseverando na doutrina de Cristo. Lição 13, a igreja não sobrevive sem doutrina. Você, professor, precisa tomar muito cuidado para que a sua aula não se torne maçante. Né? E vai se tornar, se você apenas for seguir o conteúdo da revista. Então é necessário que você utilize bem os áudios visuais que disponibilizamos aqui na plataforma da ferramenta EBD. Faça uso das dinâmicas, porque isso vai quebrar a monotonia da aula e muitas vezes a repetição do assunto, ainda que a gente fica limitado aqui quando vai elaborar as dinâmicas, porque realizamos as dinâmicas de acordo com o tema de cada lição. Então o professor vai precisar se esforçar para não se tornar cansativo e repetitivo agora que chegamos na metade do trimestre, certo? Se dedique, estude, analise o nosso subsídio que disponibilizamos tanto no YouTube como na plataforma da ferramenta EBD. Não é? Faça isso, analise, estude direitinho para que você chegue em classe preparado. Os irmãos que estão me assistindo pelo YouTube, o subsídio está disponível para vocês no link aqui embaixo. Agora, se vocês quiserem fazer que nem os alunos assinantes da ferramenta EBD e receberem o material exclusivo, o link também está aqui na descrição do vídeo. Aconselho você a ser aluno assinante da ferramenta EBD. Vamos lá, meus irmãos, vamos tentar seguir os pontos e subpontos sem se tornar cansativo. Texto áureo ou texto principal nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 9 e 10. Olhe como esse texto aparece na tradução NVI. Eu sou a porta. Quem é que está dizendo aqui eu sou? É o nosso Senhor Jesus. E ele prossegue. Quem entra por mim, veja que ele está utilizando uma figura de linguagem, uma figura metafórica. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Em seguida, nós temos o versículo 10. O ladrão vem apenas. Qual é a função do ladrão? Quais são os objetivos do ladrão? O texto diz, ele vem roubar, matar e destruir. Fazendo um contraste com as ações do ladrão, Jesus diz, eu não vim para isso aí não. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse texto é muito conhecido. Um professor de escola dominical, talvez até mesmo um iniciante, tem capacidade de explicá-lo. Porque as verdades que estão aqui, elas se encontram de forma inteligível, não é? Mas, ao mesmo tempo que esse texto é simples na sua linguagem, ele é profundo em suas verdades, ao ponto de
os mais devotos estudiosos não esgotá-lo. Preste atenção, Cristo diz, eu sou a porta. E aqui nós percebemos que o cristianismo ele não pode ser resumido a um credo, nem a uma denominação. Antes é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Aí ele diz em seguida, se alguém entrar por mim. Preste atenção, a salvação só pode ser recebida através de Cristo. É o que o texto está dizendo. Ele é a porta. Não é pelo batismo, não é pela prática da Santa Ceia, não é pela prática de boas obras que o homem é salvo. Ele é salvo somente pelo poder da graça de Deus. Ele só é salvo através da obra redentora de Jesus, aquele que salva o judeu e salva o gentio. Quem é salvo por Cristo, ele é salvo da penalidade, do poder e, por fim, da presença do pecado. Aí ele diz o seguinte, entrarão e sairão. E essa expressão aqui é um pouquinho complicada de se entender. E é por isso que certo comentarista diz o seguinte, talvez o pensamento é que quem entra na presença de Deus pela fé para adorar, depois sai para o mundo para dar testemunho. Isso aqui é uma possibilidade. De qualquer forma, trata-se de um quadro, diz o estudioso, de absoluta segurança e liberdade no serviço do Senhor. Os que entram acham pastagem. Que coisa interessante, não é? Jesus é o Salvador, ele é o libertador, mas ele também é sustentador. Ele é aquele que satisfaz. Suas ovelhas acham pastagem na palavra de Deus. Aí em seguida vem o versículo 10. E muita gente utiliza esse versículo para falar de Satanás, aqui ó, o diabo. O diabo vem matar, roubar e destruir. Tá certo. O diabo, ele de fato tem a intenção de matar, roubar e destruir. Mas, primeiramente, esse texto aqui está se referindo aos falsos líderes, especificamente aos fariseus. Eles eram salteadores, eles não eram pastores verdadeiros, porque a intenção deles era outra senão matar, roubar e destruir, contrariando as ações dos falsos líderes, dos falsos pastores. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como é que as ovelhas de Cristo têm vida? Por meio da palavra que dele recebem. Então, você consegue perceber aqui uma ligação entre o texto principal e o título da lição, a doutrina que dá vida. As palavras de Jesus são saúde, são vida para as suas ovelhas. Ele não oferece pasto estragado. Glória a Deus. A verdade prática, ou melhor, resumo da lição nos diz, a doutrina de Jesus reflete o seu caráter. Essa expressão, ela contém uma profundidade sem precedentes. Aquilo que ele fala reflete quem ele é, um reflexo de quem ele é. Razão pela qual ela liberta, ou seja, a doutrina, e dá vida aos que creem e a obedecem. Preste atenção. Se eu digo que a doutrina de Cristo reflete seu caráter, e essa doutrina, ela liberta, são palavras que libertam, palavras que produzem vida, eu entendo que a doutrina de Jesus ela não é apenas um conjunto de sentenças intelectuais. Não. Ela transforma. Eu entendo, né, à luz do que lemos aqui, que de fato a doutrina dele, por não ser só algo intelectual, mas uma palavra transformadora, ela tem poder para libertar as pessoas do pecado, da condenação e da morte espiritual. De fato, aquilo que ele ensina produz vida, vida abundante, vida eterna. É por isso que em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos aqui desenvolver esse assunto em alguns pontos. Mas antes, passemos pela introdução que diz: por intermédio do ministério terreno de Jesus,
podemos ver que doutrina e obras caminham unidas. Ora, se na vida do salvo, não é, a salvação e as obras devem caminhar lado a lado, não somos salvos, aquela velha história, não é? Por obras, mas fomos salvos para as boas obras. Não adianta dizer que sou cristão se não vivo o cristianismo. Não adianta falar bonito, pregar de forma eloquente, orar, não é, para fazer o lugar tremer, se eu de fato não me enquadro naquilo que eu prego. Então, aquilo que eu falo e aquilo que eu prego devem estar em acordo. Da mesma forma, é a doutrina de Cristo. Aquilo que ele fala é aquilo que ele é aquilo que ele vive. O texto prossegue: as obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, esta lição, objetivo e propósito, mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Vamos para uma definição. Note isso aí. A doutrina de Cristo é o conjunto de ensinamentos que Ele revelou aos seus discípulos e ao mundo por meio de suas palavras e ações. Então Jesus, ele ensina quando fala e ele também ensina quando faz. Tem um texto no livro de Atos, eu deixei minha Bíblia um pouquinho distante, não é? Mas Lucas, quando escreve esse texto, olha, isso aqui são a obra do Senhor Jesus Cristo, não só aquilo que ele falou, mas também aquilo que ele fez. Então ele ensina quando fala, está em Atos capítulo 1. Então ele ensina quando fala e ele ensina quando faz. As obras de Cristo são as manifestações do seu poder, da sua autoridade, da sua misericórdia e do seu amor. As obras de Cristo são os sinais que ele realizou para confirmar sua doutrina. Então, obras e doutrinas são inseparáveis, pois elas revelam quem ele é, o Filho de Deus, o Messias prometido, Salvador do mundo, o Senhor de tudo. Obras e doutrinas são complementares e elas nos conduzem ao conhecimento pleno de Deus. Isso aqui é importante guardar, certo? Ponto de número 1. A autoridade da doutrina de Cristo. Qual é o conceito de autoridade no contexto aqui que estamos estudando? Pois bem, vamos lá. A autoridade é a capacidade de influenciar. Escute, a autoridade é a capacidade de influenciar. Não só de influenciar, mas também de orientar, guarde isso, orientar, apontar o caminho, orientar, ordenar e decidir sobre algo ou alguém. Isso é um conceito básico de autoridade. A autoridade, ela pode ser exercida de diferentes formas e níveis, dependendo da origem, da finalidade e da legitimidade da mesma. A autoridade pode ser humana ou divina, temporal ou eterna, justa ou injusta, benéfica ou maléfica. A autoridade da doutrina de Cristo, agora fazendo uma aplicação, é a autoridade divina. A doutrina de Cristo, ela é divina, eterna, justa, benéfica, que procede diretamente de Deus o Pai. Foi Deus o Pai quem a revelou ao seu Filho unigênito, o Verbo encarnado. A autoridade da doutrina de Cristo é a autoridade suprema, que se impõe sobre toda a criação, sobre toda a história e sobre toda a humanidade. A autoridade suprema é a autoridade da doutrina de Cristo. Não existe um livro, não existe uma doutrina, não existe nada aqui nesse mundo que seja maior do que a autoridade da doutrina de Cristo revelada nas Escrituras. É por isso que nós, como crentes, dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não temos outro livro, não somos guiados por novas revelações, não somos guiados por opiniões, não somos guiados pela última novidade, pela moda. Não!
somos guiados pela palavra, pela doutrina de Cristo. Vamos lá. Subponto 2 diz, autoridade que habilita. Então essa autoridade, ela não é só suprema, mas ela também tem a função de habilitar, ou seja, de capacitar o homem para que ele desempenhe plenamente toda a vontade de Deus. O comentarista diz, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias, ou seja, a tudo o que é preciso em favor do avanço de seu reino, inclusive na difusão de sua doutrina. Aí o comentarista cita aqui nesse ponto Lucas 10,16 que diz, e lhes dei autoridade, ou seja, ele tem autoridade e ele delega autoridade, ele compartilha autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O que é que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos? Vão, porque nem o império das trevas poderá resistir a vocês. Eu lhes dei poder, inclusive, não é? Poder sobre as forças do mal. Oh, meus irmãos, que negócio maravilhoso. E aqui a gente está novamente fazendo um link com o título da lição, não é? A doutrina que dá vida e que expulsa demônios. Os demônios não têm mais autoridade do que Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer amém por isso? Ele é mais forte que o diabo. Não existe essa... Às vezes a gente cria um cenário de batalha espiritual onde uma hora Deus está vencendo e outra hora o diabo está vencendo. É como se fosse uma queda de braço equilibrada, né? Uma hora um está ali, outra hora... Não. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Nós vivemos em vitória. E não com uma possibilidade de vitória. Por quê? Porque estamos debaixo da autoridade do Cordeiro. Mateus 28, 18 ao 20 diz, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dado toda, escute, toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. Portanto, ou seja, já que toda a autoridade foi me dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, todo êxito em nossa missão se dá pelo fato de que estamos debaixo da autoridade de Cristo. E não existe autoridade terrena, política, bélica ou demoníaca maior do que a dele. Glória a Deus, as portas do inferno não prevalecem. Terceiro subponto, a autoridade confirmada. Você vê que as multidões confirmavam isso, vendo, ouvindo, e muitos experimentando. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre a morte. Ah, irmãos, é uma coisa tremenda. O comentarista da lição diz, a autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina digna de toda aceitação. Haja vista ser ela de natureza divina. E eu separei aqui um texto de Mateus 7, 28 e 29 que diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, aquilo que ele iniciou no capítulo 5, versículo 1, Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade para falar. O povo estava assim, ó. Não é possível. Que foi isso que acabamos de ouvir? Estavam extasiados, em estado de choque. Por que ele causou essa reação nas pessoas? Porque ele falava a verdade. Ele não tinha pensamentos corruptos e evasivos, como os escribas e fariseus. Ele apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida, morte e eternidade. Os escribas e fariseus não, eles divagavam. O ovo que a galinha colocou no sábado, é lícito comer ou não?
Mas Jesus falava de eternidade. Jesus falava de coisas importantes. Havia consistência e conteúdo edificante naquilo que Jesus ele falava. Os escribas e fariseus não. Ele falava como aquele que amava os homens, como aquele que se preocupava com o destino eterno das pessoas. O texto diz que ele falava aqui especificamente com autoridade, porque sua mensagem vinha diretamente do Pai. E tudo isso provocava essa reação nas pessoas. Elas estavam maravilhadas, em estado de choque. Ele tem autoridade. A sua doutrina produz vida e afugenta o mal. É o resumo daquilo que podemos falar no ponto 1. Ponto 2 diz: a doutrina de Cristo dá vida ao homem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra produz vida, não é? A palavra produz vida. Vamos ver aqui o que é que diz o comentarista nesse primeiro subponto. Morte espiritual. Olha o que ele diz. Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados. E nos mostra algumas características dessa condição, como por exemplo, olha qual é a condição do homem sem Deus, essa condição de cadáver ambulante. E por que um cadáver? Porque ele está morto espiritualmente. Aí veja os sinais da morte espiritual. Cometer práticas ilícitas deliberadamente, viver de acordo com os padrões deste mundo que é inimigo de Deus, desobediência, seguir os desejos da carne. Somente o Espírito Santo, conclui o comentarista, pode reverter essa situação. O quadro que Paulo pinta nas Escrituras é bem pior aqui do que o comentarista colocou. Se você ler Efésios 2, do 1 ao 3, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Vocês eram seguidores de Satanás. Vocês estavam mortos. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Condição do homem sem Deus. A morte espiritual a que Paulo se refere aqui não é uma figura de linguagem. Isso aqui é literal, é real. O homem sem Deus está morto. Seus olhos espirituais são cegos, seus ouvidos são surdos. Ele não pode sentir, ele não pode entrar, ele não pode ver o reino de Deus. O que é necessário para que esse homem tenha vida? É necessário nascer de novo. A morte espiritual, meus irmãos, é uma coisa tão terrível. Não é? É uma coisa tão... As palavras fogem aqui para falar sobre morte espiritual, porque o morto espiritual, ele está na condição de permanecer assim eternamente. Porque veja, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. A morte física, que é a separação da alma do corpo. A morte espiritual, que é quando o homem não tem vida espiritual, ele está separado de Deus. E a morte eterna, chamada de segunda morte, que é quando o homem morre fisicamente na condição de morte espiritual. Essa separação de Deus, ela se torna agora eterna. Morte espiritual é terrível. É a condição do homem. Qual a causa da morte? Transgressões e pecados. Essa é a condição do homem. Aí vem o subponto 2 que diz assim: a vida de Cristo. E o comentarista fala: Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas afinal de contas, que vida é esta? Se a gente voltar lá para Efésios, a gente vai ter uma resposta. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz o seguinte: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Você vê, a graça de Deus foi lá na nossa catatumba espiritual e nos arrancou de lá. Ele nos tirou da sepultura que o pecado nos havia posto.
Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida, conforme João 5,24. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. A vida de Cristo, a vida que Cristo concede, é vida eterna, é vida abundante. O texto lá de João 10,11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele morreu para que a gente tivesse vida. Ele morreu para que a gente saísse da sepultura espiritual. A sua morte foi voluntária. Ninguém podia tirar a sua vida. Ele voluntariamente deu. A sua morte foi sacrificial. Não é? Ele suportou o traje da cruz. Ele se sacrificou em nosso benefício. E é por isso que nós dizemos que a sua morte foi vicária. Ele tomou o nosso lugar, ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que a gente tivesse vida abundante, para que a gente não vivesse separado de Deus. Paulo diz aos Coríntios que ele nos fez nova criatura. Não é? Ele nos fez nova criatura, vivemos em novidade de vida. Recebemos vida espiritual por meio da graça de Deus, da morte e ressurreição de Jesus. Subponto 3, doutrina de vida. E aqui a gente não cabe muito se estender. O comentarista diz, Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. João 6,63. Esse texto reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o fato de que as suas palavras produzem vida. Então, o que Jesus pretendia ensinar aos seus discípulos quando disse isso? As suas palavras, quando recebidas com alegria e aplicadas ao coração e à vida, elas produzem vida espiritual. Ela desperta o interesse pelas coisas de Deus. Então, a doutrina de Jesus produz vida. Fechou. É isso que o comentarista quer dizer, certo? É isso que você deve ensinar. Você quer viver espiritualmente, você quer ter vida com Deus, conheça a doutrina de Cristo. Obedeça, viva por ela, se sujeite a ela. Ponto de número 3, que é aqui talvez o outro ponto que o comentarista queira, aliás, de fato é o outro ponto que o comentarista quer ressaltar, a doutrina de Cristo e os demônios. Em síntese, o que é que ele vai nos ensinar aqui? Que a autoridade de Jesus, ela se dá no mundo espiritual, principalmente na esfera demoníaca. Os demônios se sujeitam à sua palavra, à sua autoridade. Ele tem a última palavra, ele é o amém. Ok? Subponto 1 diz a doutrina de Cristo e suas obras. Preste atenção no que o comentarista diz. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que é que o diabo tem feito? Quais são as obras do diabo? Ele tenta espalhar o pecado e a morte entre a humanidade. Moralmente, sua obra é tentar o homem para o pecado. Fisicamente, é infligir doença. Intelectualmente, é seduzir o homem para o erro. Ele ainda ataca a alma, o corpo e a mente das pessoas. Dessas 3 maneiras. Essas são as suas obras. Por outro lado, Jesus, o Filho de Deus, se manifestou ao mundo com um específico propósito de destruir, desfazer aqui é destruir essas obras, ou seja, soltar as amarras do pecado, dissolver seu poder e influência na vida dos pecadores. Como é que ele faz isso? Ele tem autoridade para isso. E a sua doutrina é uma espada que nós podemos usar para combater o erro, para combater o diabo e para combater as falsas doutrinas. Subponto 2 diz, os demônios reconhecem Jesus. Jesus é conhecido no mundo espiritual.
O texto da lição nos fala: os demônios conhecem Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade, se encurvam diante do seu poderio. É o que diz Mateus 8, 28 ao 34. Os demônios se submetem e respeitam tanto a Jesus como a sua autoridade. Você vê aqui o episódio que o comentarista cita é o do endemoniado de Gadara. Quando Jesus pisou em Gadara, o gadareno chegou, né? E aquela legião de demônios que estava nele disseram: Senhor, o que queres aqui? Né? O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Então os demônios sabiam que ele era o filho de Deus, sabiam que o tempo do juízo dele já está marcado, e eles fazem esse questionamento. Jesus não faz uma entrevista ali com Satanás. Jesus pergunta o nome para mostrar ao povo daquela cidade que aquilo ali não era loucura. Que aquilo ali não era uma doença psíquica, não. Uma doença da mente, não. Aquilo ali era a opressão de Satanás. Em seguida, os demônios pedem o seguinte: permita que a gente vá para a manada de porcos. Jesus concedeu. Aí a gente fica se perguntando, né? Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? 4 razões aqui eu quero destacar. Primeiro, para mostrar ao mundo que os demônios não são seres mitológicos, mas seres malignos e reais. Segundo, para mostrar o poder devastador dos demônios, capaz de levar à morte 2.000 porcos. Terceiro, para mostrar os valores distorcidos do mundo, que ama mais os porcos do que as pessoas. E quarto, pasmem, para mostrar que ele, Jesus, é quem tem autoridade. Os demônios ficam se ele permitir e saem se ele mandar. Ele tem autoridade. Terceiro subponto, os demônios são expulsos. Jesus expulsou demônios e delegou esse poder aos seus discípulos, aos seus servos. E aqui a gente pode considerar 3 questões interessantes. Primeiro, poder sobre as forças espirituais. A capacidade de Jesus em expulsar demônios ressalta seu poder e autoridade sobre as forças espirituais do mal. E isso aqui demonstra que ele é superior a qualquer influência demoníaca e que o reino de Deus triunfa sobre o reino das trevas. Em segundo lugar, libertação e cura. As ações de Jesus revelam seu desejo de libertar e curar as pessoas oprimidas pelo mal. Ele expulsa demônios. O reino de Deus é maior e superior do que o reino das trevas. Ele expulsa demônios, ele revela compaixão pelos oprimidos de Satanás. E, por fim, conflito espiritual. É mais um ponto que eu ressalto. A expulsão de demônios também evidencia a realidade do conflito espiritual entre o bem e o mal. Isso nos leva a considerar a importância da vigilância espiritual e a compreensão dessa batalha que está acontecendo agora no presente mundo. Você está envolvido, quer queira, quer não, nessa batalha. Seus alunos estão envolvidos nessa batalha. Nós precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Precisamos ser obedientes à sua palavra. Palavra que produz vida. Palavra que dá ao crente a autoridade para expulsar, no nome de Jesus, os demônios. Não é no nome do crente. Não é pelo poder do cargo. Não é pelo poder do dinheiro. Não é pelo poder da posição. É pelo poder que há no nome de Jesus. É Ele quem tem autoridade. Amém? Queridos irmãos, são esses os pontos e subpontos. Seguimos todos eles aqui. E se ficar alguma dúvida, estamos à disposição dos nossos irmãos assinantes da ferramenta EBD. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.